Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para apresentar uma palestra muito importante para esse momento em que nós estamos vivenciando. E a palestra tem o tema de gestão emocional na docência em tempo de pandemia. Esse tema foi solicitado pela nossa diretora superintendente, a professora Laura Laganá, e a nossa vice-diretora superintendente, a professora Milena, e cujo objetivo é contribuir com os nossos educadores, os nossos docentes, sejam eles de FATEC, sejam eles de ETEC. E é claro, essa palestra ela foi organizada com a equipe da gestão participativa e também com a equipe da Universidade de São Judas, por meio da Ânima. E eu quero agradecer de uma forma muito especial a professora Cristiane, representando a Universidade de São Judas, e a doutora Cíntia, que fará a palestra conosco no dia de hoje. E também agradeço, na pessoa do doutor Cristóvão, a Ânima Educação, tá? Quero dizer, Instituto Ânima Educação, que esse instituto e o Centro Paula Souza estabeleceram uma parceria muito importante. E eu tenho certeza que nós vamos realizar projetos super interessantes para o Centro Paula Souza no decorrer do ano de 2020 e 2021, tá? E pensando nesse tema, pensando no tempo em que nós estamos vivenciando todas essas mudanças que estão acontecendo, as aulas remotas e também a possibilidade de um retorno às aulas presenciais, nós convidamos a professora e doutora Cíntia para que ela possa dialogar conosco e nos apresentar algumas indicações interessantes, ou seja, que ela possa nos mostrar alguns caminhos possíveis para que nós, educadores, possamos superar esse sofrimento, essa ansiedade, essa angústia que toma conta de nós no dia a dia, tá? Então, eu agradeço em nome da professora Laura, em nome da doutora Cristiane, da doutora Cíntia, do doutor Cristóvão e também da professora Emilena, todos que estão participando e todos que contribuíram na organização dessa palestra. E para dar sequência no nosso trabalho, eu gostaria de passar a palavra para a professora Rosimeire, que é da CETEC, para que ela possa falar um pouquinho para nós sobre a percepção que ela tem como professora de ETEC, a percepção que ela tem dos professores, a angústia que os professores de ETEC têm demonstrado para ela. Então, eu passo a palavra nesse momento para a professora Rosimeire. Boa tarde, errei, não é boa tarde. Olá, meus colegas, eu sou a Rosimeire, sou da CETEC Capacitações, e como disse a professora Sônia, eu estou aqui para poder falar um pouco dessa angústia, desse momento difícil que nossos professores estão passando, e que alguns entram em contato comigo, me relatando. Entre as grandes dificuldades que eles têm sentido nesse momento de aula EAD, pelas plataformas, uma questão que os preocupa muito é como os alunos estão, como lidar com a angústia, a ansiedade e o estresse do aluno. É um momento difícil, porque a gente se vê nesse momento de isolamento, a gente precisa estar ministrando nossas aulas, passando todo o conteúdo, a gente sabe do desejo do aluno em continuar os seus cursos, continuar a sua caminhada, mas muitas vezes essas questões de isolamento faz com que o aluno não consiga. E aí eu gostaria de verificar, né, que junto com o que a professora Cíntia vai nos dizer, o que nós podemos fazer para ajudar os professores a ajudar esses alunos, tá? Essa é a minha questão, eu agradeço a participação. Olá, professores do Centro Paula Souza, o meu nome é Elisete,
eu sou responsável pelo departamento acadêmico-administrativo da unidade do ensino superior de graduação da CESU. Nós trabalhamos na administração central do CPS e a nossa atividade mais importante é orientar e acompanhar as FATECs na realização das suas atividades, dando orientações da legislação educacional. Com relação ao tema da palestra de hoje, nós achamos muito oportuno para que os nossos docentes se sintam mais confortáveis e tenham subsídios também para as questões emocionais que estão passando pelo momento, para que identifiquem situações do dia a dia que eles já refletiram e que isso facilite para a continuidade do trabalho que está sendo esse desafio que são as aulas remotas. Então, a nossa expectativa é que essa palestra traga para eles uma mensagem, né, e de conforto e de motivação para continuar com as aulas remotas até finalizar esse período, que é para a gente um grande desafio e uma grande novidade, né, que nunca ninguém tinha passado. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a professora Sônia, que vai dar continuidade à nossa reunião. Eu agradeço, né, a participação da professora Elisete e da professora Rosimeire, e passo agora, nesse momento, a apresentar a professora Cíntia Nazaré Madeira Sanches, doutora em Teoria do Comportamento pela Universidade Federal do Pará, é mestre em Desenvolvimento e Aprendizagem pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, Bauru, psicopedagoga pela Universidade do Sagrado Coração, de Bauru, psicóloga pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, e professora do curso de Psicologia da Universidade São Judas Tadeu. Bom, eu apresento a professora Cíntia, e como eu disse, né, nós estamos entre educadores. Eu também sou docente e atualmente sou assessora técnica do gabinete da superintendência, e passo a palavra para a professora Cíntia, que também é docente da Universidade São Judas e poderá contribuir grandemente com os docentes do Centro Paula Souza. Doutora Cíntia, fique à vontade. Obrigada. Olá, muito obrigada pelo convite. Sinto muito honrada em estar aqui dividindo um pouquinho a minha experiência, tanto o meu conhecimento profissional, como a minha experiência como docente também, né? Esse semestre, ele foi extremamente, eu digo, desafiador para nós professores. Ele desafiou o nosso conhecimento enquanto docente, né? Então eu venho compartilhar não somente o conhecimento teórico com vocês, mas também a experiência que eu vivenciei nesse semestre como docente, tendo que fazer várias adaptações dentro da minha proposta pedagógica por conta da pandemia, que foi uma situação que nós não tivemos controle e que mudou a nossa vida do dia para a noite, né? A gente mudou a nossa rotina sem que a gente tivesse uma preparação, sem que a gente tivesse tido tempo de pensar sobre essa mudança. Então, é esperado que a gente esteja tendo algumas dificuldades. Vou compartilhar meu material com vocês, que eu quero estar aqui conversando sobre o tema com vocês, né? Então, a minha palestra, que foi solicitada, né, pelo Centro Paula Souza, é que eu conversasse com vocês, então, sobre a gestão emocional na docência em tempos de pandemia. Então, o que aconteceu esse semestre, né? A pandemia atingiu as instituições educacionais. A gente tem aí uma questão de saúde pública, que atingiu a educação, né? A gente nunca passou por uma situação onde não pudéssemos ir para a sala de aula. Então, essa é uma situação nova para a gente. E aí, o professor
foi para casa com a missão de dar continuidade no seu trabalho, que sempre foi presencial, e agora teria que ser online. A gente já usa a tecnologia como um recurso dentro da sala de aula para facilitar o aprendizado do aluno, para ficar mais visual, mas de repente ele passou a ser o recurso principal do nosso ambiente de trabalho. Então, a gente se viu obrigada a adaptar esse modelo tradicional de aula presencial para o modelo online. Então, muitas coisas que a gente fazia dentro da sala de aula não cabe mais dentro do modelo online, né? Dentro da aula online. Mas também a gente precisa ter outras estratégias para que o nosso aluno tenha interesse em estar participando dessa aula. Só que a gente teve aí um curto período de tempo para modificar essa nossa forma de ensinar. Então, eu compartilho com vocês que as minhas adaptações foram sendo feitas ao longo do semestre e muitas vezes até junto com os alunos. Professora, isso está difícil de entender, né? Então, vamos pensar como que eu posso trazer uma atividade que fique mais próximo de vocês e que a gente consiga fazer isso online para que vocês entendam. Então, eu mudei todos os meus slides de aula para que eles ficassem mais visuais, mais autoexplicativos para esses alunos. Mudei as estratégias que eu estaria usando de atividades avaliativas dentro de sala de aula. Eu fiz outras atividades avaliativas para que esses alunos pudessem fazer isso de uma forma interagindo dentro da sala, né, virtual. Eu acabei utilizando muito mais estudo de caso para explicar a teoria, para que facilitasse essa aprendizagem dos alunos, mas isso foi sendo feito ao longo do semestre. É lógico que o próximo semestre, se eu precisar dar continuidade às minhas atividades online, eu vou ter muito menos dificuldades do que eu tive nesse semestre, por conta dessa adaptação ter sido junto com as aulas já acontecendo. Então, isso fez com que a gente mudasse demais a nossa rotina, né? Fora a gente ter toda esta questão das nossas adaptações das aulas online, das aulas presenciais para as aulas online, a gente também teve que aprender, né, a dividir o nosso espaço, né? O nosso espaço de trabalho passou a pertencer à nossa casa. Então, a nossa casa virou o nosso espaço de trabalho, né? E, ao mesmo tempo, os outros familiares também estavam em casa, porque todo mundo foi para casa. Então, a gente tem filho tendo aula, marido trabalhando, ou as outras pessoas que moram na casa tendo as suas atividades, e a gente tem que ter ali o nosso espaço de trabalho também. Então, a nossa primeira dificuldade dentro de casa foi conciliar a vida profissional com a vida pessoal. E a partir do momento que a gente levou o trabalho para casa, a gente também não consegue estabelecer esse limite, o que é horário de trabalho e o que é o horário de eu estar em casa para descansar, para ter um lazer, para fazer uma refeição tranquila, né? Como a gente não estava acostumado com essa rotina, essas questões foram se misturando no nosso dia a dia. Então, a gente começou a ficar muito cansado, porque a gente tinha pouco tempo para o lazer, para relaxar, para fazer as coisas que a gente gosta, porque o trabalho acabou tomando um espaço muito grande da nossa vida, por a gente não estar acostumado com essa rotina. Então, eu sempre brincava assim, falava assim, nossa, mas hoje eu não pego o ônibus, eu não pego o metrô, eu termino a aula, mesmo que seja à noite, tarde, eu já estou em casa, não preciso ainda pegar o ônibus, metrô para chegar em casa, mas mesmo assim eu me sinto extremamente cansada. Por quê? Porque a gente ainda não tinha conseguido conciliar essa questão, vida pessoal com vida profissional. Houve aí uma mistura muito grande e os limites não estavam bem determinados para que a gente realmente conseguisse se organizar para trabalhar em casa. Então, toda essa mudança repentina na nossa rotina de trabalho
mais a questão de a gente estar em isolamento social. Então, tudo aquilo que a gente costumava fazer, a gente não fez mais. Né? A gente não visita os nossos amigos, que é uma situação de lazer. A gente não vai mais num parque. Quem gosta de academia, deixou de ir para academia. A nossa rotina fora de casa era, no máximo, ir ao supermercado e voltar. Né? Então, a gente se viu preso, né? Impossibilitado de fazer as coisas que a gente gosta, por uma imposição externa, considerando ainda, né, o medo do contágio de um vírus que ninguém sabe até hoje exatamente quais são as consequências que ele pode trazer para a saúde da pessoa que for contaminada. Então, toda essa mudança de rotina, o medo da contaminação, foram trazendo situações estressantes para a nossa vida. E para nós, professores, que estamos acostumados a ter um contato social muito grande, né? A gente está dentro de uma sala de aula, muitas vezes com 40, 50 alunos, então a nossa interação pessoal, ela é muito grande, né? O olhar no olhinho de cada aluno, né? Ver o que eles estão entendendo, se eles não estão entendendo, faz parte do nosso trabalho. E a gente perdeu isso. Isso foi fazendo com que a gente se estressasse também muito mais por toda a mudança de rotina. Né? E o que a gente tem ouvido falar, e as pessoas têm relatado, os professores, como as apresentadoras também falaram, né, a Sônia, que os professores têm tido muito mais queixa com relação à saúde mental, e a gente sabe que a gente já estava tendo dentro da docência, a saúde mental é o principal fator de afastamento do posto de trabalho, e que isso vai se agravar assim que a gente retomar as nossas atividades, né? Então, a saúde mental, ela é considerada hoje o principal motivo de afastamento do ambiente de trabalho, principalmente em relação aos professores. E nesse momento a gente está tendo aí muito mais queixa, principalmente em relação à depressão e ansiedade, né? Por conta de estar lidando com essa situação nova, com essa situação que a gente não estava preparada emocionalmente, fisicamente, economicamente, em todos os fatores, essa situação nova acaba interferindo. Quando a gente fala de saúde mental, e aí eu já citei, né, que as duas principais causas seriam depressão e ansiedade, eu acho que faz muito importante nesse momento a gente definir exatamente o que é depressão, o que é ansiedade. Porque muitas vezes a gente tem um sentimento que pode ser algo natural, né, explicável pelo momento que a gente está vivendo, que pode se confundir com um transtorno que realmente precisa de uma intervenção profissional, muitas vezes até o uso de uma medicação, né, de uma avaliação psiquiátrica e psicológica, mas também pode ser que a gente esteja se sentindo assim, que é algo natural, pelo próprio momento que a gente vivencia, né? Então, a depressão, o que é a depressão? Ela é uma tristeza profunda, né? Só que a tristeza é um sentimento comum de qualquer ser humano, né? A gente pode ter essa oscilação de humor durante o dia, dependendo do que acontecer. Eu posso estar aqui conversando com vocês, interagindo, estar feliz, estar bem, de repente eu recebo uma notícia que me deixa triste. Então a gente tem aí essa oscilação de humor no mesmo dia pode acontecer. Uma tristeza, ela é natural. Então, estar me sentindo triste por estar passando por essa situação, por não estar desenvolvendo a minha atividade profissional do jeito que eu gosto, é normal. O que é a depressão, né? A depressão, ela é uma tristeza, a gente pode dizer, uma tristeza crônica. Independente do que aconteça ao meu redor, eu estou triste. Então, é o nosso humor permanente, né? Pode acontecer qualquer coisa legal em casa, qualquer brincadeira, que normalmente aquilo me deixasse feliz,
mas o meu sentimento interno não muda por conta de que eu não estou somente triste, eu estou depressiva. Então, a partir do momento que o meu humor não se altera com as coisas que ocorrem ao meu redor, aí sim essa tristeza passa a ser mais séria e a gente precisa de uma observação maior em relação a essa tristeza. Então, o que é a depressão? A depressão é uma tristeza que não muda independente do que acontece ao nosso redor. E a ansiedade? Né? A gente tem também a ansiedade normal e a ansiedade patológica. Então, a ansiedade todos nós temos. A ansiedade ela é positiva. Então, apesar de a gente ter essa visão tão negativa com relação à ansiedade, não, a ansiedade normal é algo extremamente positivo no ser humano. Mas por que a gente precisa ser ansioso? Por que é importante a ansiedade? Porque a ansiedade é que nos impulsiona a tomar atitude. Então, ela é extremamente importante. Se eu vou dar uma palestra para vocês, eu vou compartilhar um conhecimento com vocês, é a ansiedade que me faz me preparar o material, que eu esteja segura do que eu estou falando, para que nesse momento eu consiga passar isso da forma mais clara, mais objetiva possível. Então, a ansiedade do antes, ela é importante para que eu me prepare para estar aqui agora. E então, o que é a ansiedade patológica? A gente diz que a diferença da ansiedade normal para patológica é o grau. Né? A partir do momento que a ansiedade ela impulsiona, ela é positiva, é uma ansiedade normal. A partir do momento que essa ansiedade já passa a me prejudicar, eu não consigo fazer nada por conta dessa ansiedade, né, ela é patológica. Então, quando ela passa a interferir na minha rotina normal, ela é patológica. Então, eu fico tão ansiosa com relação à palestra que eu tenho que dar, que eu tenho que falar, como eu preciso me preparar, que ao invés de eu fazer, eu chego aqui e travo, não consigo fazer. Né? Eu não consigo dar palestra, eu não consigo compartilhar o conhecimento, porque a ansiedade me travou. Aí sim a ansiedade é patológica. Então, a partir do momento que ela interferir na rotina normal, ela passa a ser patológica. Então, é importante que antes que a gente vá dando o diagnóstico, né, que a gente observe essas questões. Né? Eu estou triste, mas eu estou triste porque eu gostaria de estar fazendo uma série de coisas que hoje eu não consigo por essa situação, ou eu estou com uma tristeza que eu não consigo mudar nesse momento. E nada me deixa, nada me dá prazer, nada me faz ficar alegre. Eu sempre brinco que a depressão ela é o dia cinza. Então, independente do que aconteça, aquele mundo está cinza, escuro, perdeu o brilho, perdeu as cores, isso é depressão. E a ansiedade é o quanto eu estou ansiosa, mas isso não está interferindo na minha rotina normal. Então, a gente pode dizer que é uma ansiedade normal. E aí a gente entra também com essa questão, né, que é a saúde mental versus a tecnologia. O quanto essa tecnologia pode realmente estar interferindo na minha saúde mental. Qual a diferença de eu fazer uma reunião online se eu estou aí conversando com o outro, eu estou vendo a outra pessoa, nós estamos conversando, mas é online, né? Ou eu estou dando a minha aula online, né? O que acontece, né? Por que isso interferiria na nossa saúde mental? Porque o corpo humano, ele decifra diferente o presencial do online. Quando a gente está online, a gente perde muito do tom de voz, da expressão facial, dos gestos físicos. Então, quando a gente está online, a gente vai perder as outras formas de comunicação. E aí o participante ele vai ter que prestar muito mais atenção na linguagem verbal, que é o principal conteúdo
daquela comunicação naquele momento, do que se ele estivesse presencial, tendo as outras dicas da comunicação não verbal. E por isso que a videoconferência acaba sendo tão mais cansativa do que o contato presencial. E para nós professores, isso tem um agravante, porque muitas vezes a gente está falando, dando a nossa aula, e a gente não tem nenhum contato visual com os nossos alunos, porque eles não estão com a câmera aberta. E aí a gente perde muito mais ainda dessa relação com professor-aluno, porque a gente está falando para o computador. O que eu enxergo quando eu estou dando a minha aula? O meu slide e a telinha em preto, porque os nossos alunos estão todos com a câmera fechada. E aí, eu sei se eles estão entendendo. Será que eles estão tendo dúvida? Porque quando a gente está em sala de aula, a gente está ali, observando os alunos. E aí, nossa, o que eu falei agora, eu sempre brinco com eles, tá com pontos de interrogação em cima da cabeça. Eu estou enxergando daqui o ponto de interrogação. Não entendeu o que eu falei? E na aula online, a gente está sem todas essas dicas que a gente precisa para saber se a gente continua com o assunto, se a gente retoma, se a gente explica novamente, tudo isso a gente não tem. Então, fez com que a gente tivesse que ter um cuidado dobrado com a forma como a gente explica, com cuidado dobrado com o material que a gente apresenta, para que a gente garanta que mesmo sem ter o contato visual com esse aluno, ele realmente esteja compreendendo o que eu estou falando. A minha experiência é que muitas vezes, até quando a gente faz uma pergunta, essa interação é muito pobre. Poucos alunos acabam abrindo o áudio e falando, não, professor, entendi. Ou, vocês têm alguma dúvida? Poucos os alunos que realmente abrem o microfone e fazem perguntas. Então, isso faz com que a gente tenha aí um esforço maior, para que realmente a gente consiga passar aquilo que a gente pretende de forma mais clara para o aluno, porque a gente não tem o retorno, o retorno do aluno. Então, a linguagem verbal, ela não é o primeiro ingrediente na comunicação oral, ela é importante, mas as outras dimensões da comunicação também são essenciais, e é isso que a gente está perdendo dentro da nossa aula online, que é a expressão facial dos nossos alunos, a expressão corporal, e até mesmo a comunicação oral do nosso aluno, porque raramente eles fazem a pergunta daquilo que eles querem saber. Poucos dos alunos que participam, não sei se com vocês também aconteceu isso, mas comigo a gente teve pouca participação oral dos alunos. Então, faz com que a gente tenha que ter aí outros recursos. Então, uma atividade no meio da aula, programar uma atividade no meio da aula que faça com que eles tenham que dar um retorno para que a gente realmente saiba se eles estão entendendo ou não aquilo que está sendo passado. E isso foi fazendo com que a gente tivesse um esforço emocional, físico, psicológico muito maior do que se a gente estivesse dentro de uma aula presencial. Então, a nossa sensação de estresse está muito maior, em relação às aulas online, do que se a gente tivesse com a nossa rotina de ficar fora de casa, de pegar ônibus, metrô. Seria menos cansativo do que como a gente está se sentindo agora, por conta de estarmos online. Fora a questão dessa relação com o aluno, o que mais o trabalho remoto tem trazido para a gente em relação à saúde mental? Ele vai limitar a nossa autonomia, que a gente precisa realmente fazer com que a gente tenha aí uma aula online e que ela seja realmente
compreensiva, então a gente precisa, é o nosso instrumento de trabalho, né? Dentro da sala de aula a gente tem muito mais recursos, eu posso usar a lousa, eu posso trazer uma atividade para os alunos fazerem cartaz, lápis de cor, qualquer coisa. Aqui não, né? Eu preciso fazer com que a minha aula se encaixe no que é possível fazer online. Então, e também a questão da nossa criatividade, né? Porque quando a gente sai da sala de aula, a gente tem ali um tempo para conversar com as pessoas, para conversar com os outros professores, para trocar experiência, para falar de coisas que não são sobre o nosso trabalho, né? São momentos de interação importante na vida do ser humano, né? E quando a gente faz essa troca com os nossos colegas de trabalho, a gente vai ter novas ideias, novas soluções em relação à questão das nossas aulas, e a gente perdeu esse momento de troca com os nossos colegas de trabalho. A gente não sai da sala de aula, não vai mais para a sala dos professores e faz essa troca de experiência. Então, isso também fez com que a nossa criatividade, né, se limitasse. Então, já que esse momento, ele é um momento em que a gente tem que ter um cuidado maior com relação à nossa saúde mental, né? Por todas essas questões que a gente está vivendo, como que a gente, mesmo estando em casa, em isolamento social, não tendo a possibilidade de desenvolver o nosso trabalho da forma rotineira, como é que a gente vai pensar em prevenção da saúde mental? Esse momento é de extrema importância que a gente consiga prevenir a nossa saúde mental, que a gente consiga cuidar da gente para que quando a gente tiver um retorno, a gente esteja bem para dar continuidade ao nosso trabalho. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter um cuidado muito grande com a prevenção da nossa saúde mental é a gestão do tempo, né? Então, ter a competência é importante e necessário do ajuste das rotinas de trabalho pessoal, para não comprometer a nossa rotina profissional. Então, a gente precisa, sim, dentro de casa, né, mesmo que a gente esteja aí desenvolvendo esse trabalho dentro de casa, que a gente consiga ter uma rotina. Qual é o horário de trabalho e qual é o horário da minha vida pessoal. Porque eu sempre digo, quando a gente sai trabalhar, enquanto você está ali dentro do seu ambiente de trabalho, a sua cabeça está voltada para o trabalho, né? Quando você volta para casa, você vira a chave. A gente pelo menos tenta, né? Que seria o ideal, vira a chave. Eu me envolvo com as atividades minhas pessoais. Só que agora eu não volto para casa, eu estou em casa o tempo inteiro. Então, eu preciso estabelecer essa rotina. É de fundamental importância o estabelecimento dessa rotina. Eu preciso cuidar de mim e dos outros, né? Eu não posso ir na casa do meu amigo e ter fazer uma visita presencial, mas eu posso manter contato com ele, né? Eu posso ligar, eu sei que a gente já está cansado de chamada de vídeo, mas eu posso fazer uma chamada de vídeo com essa pessoa que eu gosto de conversar, que eu gosto de ter contato. Eu posso ter esse contato com as pessoas da minha família. Não é abraçar como a gente gosta, de estar lá presencialmente abraçando, mas eu posso saber como ele está, né? Eu posso ligar, saber como ele está. Então, é importante que a gente mantenha contato com essas pessoas que são importantes para a gente, né? Para a nossa vida. Eu preciso ter tempo para as atividades de lazer. Mas, Cíntia, lazer dentro de casa? O que eu posso fazer dentro de casa? O que eu gosto? O que me dá prazer? O que para mim é lazer? Então, sentar e ler um livro, eu acho extremamente prazeroso. Então, isso eu gosto. Então, eu vou guardar um tempo, longe de tudo, que eu vou lá vou ler o meu livro, aquele livro que eu gosto, que eu queria ler há tanto tempo. Vou assistir uma série, se eu não quero ler, mas hoje eu quero assistir uma série, um filme interessante, então eu vou guardar aquele espaço para eu assistir um filme.
eu sei que não é o ideal, mas se eu gosto de fazer ginástica, se eu gosto de fazer yoga, pilates, eu vou procurar uma aula online, onde eu consiga manter aí essa minha rotina de exercício em casa, né? Para muitas pessoas, manter essa rotina de exercício é de extrema importância, né? O exercício ele é fundamental para a saúde física e mental. Então, eu vou procurar aulas online, vou baixar aplicativos que têm aulas diferentes, para que eu consiga manter essa rotina. Então, quando a gente diz em lazer, é qualquer coisa que me dê prazer. Eu vou buscar fazer, mesmo estando em casa, fazer alguma coisa que me dê prazer. Prestar atenção às minhas necessidades, sentimentos e pensamentos. A gente também tem um controle aí sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Eu estar sempre atenta no que eu tenho pensado, como que eu estou me sentindo, se eu estou me sentindo extremamente triste, buscar fazer coisas, então, que possam me trazer prazer, para que eu não corro o risco de essa tristeza ir se tornando algo comum e tomando cada vez mais espaço da minha vida, sendo que eu poderia ter aí buscado alternativas para me sentir melhor. Então, a gente também tem que estar sempre atento de como é que a gente está sentindo, como é que eu estou hoje, essa autoanálise em relação aos nossos sentimentos. Uma questão extremamente importante é a gente se limitar à exposição de notícias relacionadas ao Covid-19, à pandemia. É importante a gente estar informada, mas o excesso de informação pode trazer aí uma ansiedade muito grande em relação à pandemia. Principalmente porque nós estamos num momento onde o que mais se fala são das fake news. Então, quanto mais a gente vai se expondo a essas informações que não são verídicas, que não trazem nenhuma questão positiva, vai fazer com que a gente vá se sentindo cada vez mais ansiosa. Então, vou assistir um jornal, eu não preciso assistir o jornal que passa nesse canal, depois eu mudo para outro canal, e eu tenho ali um excesso de informação, né? Não, eu assisto um jornal, entendi como está a situação hoje, ponto, né? Para que a gente também não seja contaminado por essa exposição excessiva de notícias negativas. Conversar, né? Conversar é extremamente importante. Então, comunicar para alguém, se você estiver se sentindo muito triste ou ansioso, quem é essa pessoa mais próxima de você, que você pode ter essa comunicação, que você pode conversar, trocar experiência, trocar como você está se sentindo, né? Então, é importante a gente se comunicar como é que eu estou me sentindo. É de extrema importância, até mesmo para que a gente, muitas vezes, receba um auxílio de alguém que é próximo para alguma situação que a gente não está conseguindo identificar, não está conseguindo avaliar exatamente o que está acontecendo. Então, essa troca é importante. Aqui, como eu já falei, né, a manter uma rotina diária saudável, dividindo o nosso tempo, é de extrema importância. Eu confesso que no início, quando eu fui para casa, eu tive muita dificuldade. O trabalho tomava conta do meu dia todo. Eu sou professora, dou aula à noite, então o trabalho tomava conta do meu dia todo, e aí depois eu dava aula até quase 11 horas. Então, das 8 da manhã às 11 da noite, a minha vida era trabalho. Até que eu fui conseguindo aí organizar a minha rotina. Não é todo mundo que gosta. Vou sair caminhar um pouquinho. Quando eu voltar, depois que eu fizer isso, eu vou para trabalhar. Lógico que eu tenho que cumprir os meus horários de aula, né? Que ali não tem como eu não estar presente, porque as aulas são síncronas, eu preciso estar ali na sala junto com os meus alunos, mas as outras atividades que eu tinha que desenvolver teriam que ser encaixadas para que eu também tivesse ali tempo para fazer as coisas que eu gosto, nem que seja para descansar, né? Que é importante, nem que seja um momento para eu não fazer nada. Não fazer nada também é importante, também faz com que a gente tenha aí uma prevenção de saúde mental.
mesmo a gente tomando todos esses cuidados com relação à prevenção, observando todas essas questões, se mesmo assim eu observar que eu estou extremamente ansiosa, ou que realmente essa tristeza está... eu estou me sentindo muito triste, independente de tudo que aconteça, é de extrema importância a gente buscar, então, a ajuda de um profissional. Procurar um psicólogo, fazer uma avaliação psicológica, para que realmente tenha certeza que não é uma questão de desenvolvimento de um transtorno, e sim uma rotina, um sentimento natural e normal em relação a toda essa mudança de rotina que nós tivemos. Mas sempre que necessário, então, buscar o auxílio de um profissional para que não corra o risco de que isso possa se tornar algo mais grave. Então, era esse conhecimento que eu gostaria de trazer para vocês, né? Eu espero que tenha sido esclarecedor, que auxilie com relação a todo esse momento, de como vocês estão se sentindo. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui. E me sinto muito feliz em compartilhar toda essa experiência com vocês. E estou aberta agora às perguntas que serão feitas em relação à palestra. Professora Cíntia. Oi, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a senhora por essa contribuição tão importante e valorosa para nós, professores do Centro Paula Souza. Com certeza, esse momento tem nos convidado a muitas reflexões e tem nos convidado também a olhar cada vez mais para dentro de nós, e é um convite para gerir as nossas emoções, porque às vezes a gente fica, como a senhora bem colocou, né? Nós ficamos naquele piloto automático e muitas vezes a gente não presta atenção nas nossas emoções, naquilo que nós sentimos, no nosso padrão de pensamento, né? Que conduz as nossas reações e por aí vai. E eu queria perguntar para a senhora, apesar da senhora já ter falado a esse respeito, mas eu acho importante enfatizar qual a importância de nós mantermos uma rotina de horários, por exemplo, né? Quando a gente está trabalhando presencialmente, seja na escola, na universidade, ou sei lá, no escritório, enfim, nós, enfim, temos uma rotina de horários, né? Horário para acordar, para sair de casa, para retornar e tal. Manter uma rotina de horários, uma rotina aproximada, é importante para o nosso equilíbrio mental, para o nosso equilíbrio emocional? Como é que a senhora vê isso? Obrigada pela contribuição, Rodrigo. Sim, é extremamente importante, porque a gente se organiza mentalmente através da nossa organização externa. Se a gente não tem uma organização externa, a gente também se desorganiza internamente. Então, é o fato, às vezes, a gente estar em casa, fala assim, mas aí eu posso fazer a hora que eu quiser, e aí você vai se misturando, que é aquilo que eu falei, misturando muito essa rotina pessoal com a rotina profissional, e isso vai trazer um estresse muito grande. Então, eu preciso, sim, da organização externa para que eu também tenha essa minha organização interna. Então, mesmo a gente estando em casa, é de fundamental importância que a gente tenha rotina e horário. É meu horário de trabalho? Então, eu ponho uma roupa de trabalho, parece brincadeira, você fala assim, ninguém está me vendo, vou ficar de pijama mesmo. Não, a gente precisa realmente vivenciar aquilo que eu vou fazer. Então, eu preciso pôr uma roupa de trabalho, e aquele momento é meu momento de trabalho. Acabei meu momento de trabalho, eu posso ir lá, tirar aquela roupa, pôr uma roupa que é aquele momento de relaxamento, de ficar em casa. Então, a gente precisa, sim, dessa rotina, e principalmente de horário. Eu vou falar assim, a agenda não pode ser aposentada porque nós estamos em casa. Ela tem que continuar ali agendando, assim, certinho, o que eu vou fazer a cada hora. É muito importante. Perfeito, professora. Muito obrigado, viu, pela sua gentileza. Muito
Muito obrigado aí pela sua resposta à nossa pergunta, tá bom? E agora eu passo a palavra aí para o nosso próximo colega, colaborador, que vai fazer uma outra pergunta para a senhora, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Olá, professora Cíntia. Tudo bem, Rosimeire? Tudo bem. Professora, foi muito esclarecedor, foi muito carinhoso esse jeito que você falou conosco. Muito obrigada. Eu agradeço em nome de todos os professores. A gente se sentiu assim, nessa verdade, né, que você contou para a gente, é bem real. Professora, eu sei que, né, foi falado várias questões aqui, e a gente, quando é professora, a gente tem uma preocupação, né, não somente conosco, com a nossa aula, com a nossa didática, mas a gente fica extremamente preocupada também com os nossos alunos, né? Eu sei que eu estou passando um momento de ansiedade, eu sei que eu estou com as minhas dificuldades, entretanto, a dificuldade do meu aluno, isso faz com que dificulte mais ainda a minha tarefa de trabalhar, né? É aquilo até que você comentou, não estou vendo a carinha dele, não estou vendo a dúvida. Então, isso tudo faz falta para mim. Mas, fora isso, professora, eu tenho percebido aqui nos meus colegas de trabalho que os alunos têm sofrido muito mais com essa ansiedade, com esse estresse, com essa depressão. E eles me procuram, assim, muito preocupado, o que eu posso fazer para ajudar os alunos, né? O que então eu, enquanto professora aqui no meu trabalho remoto, posso fazer para ajudar meu aluno, não somente na aprendizagem, que nisso eu estou me esforçando, mas para que ele também se acalme. Qual é a sua dica para nós, professora, por favor? Realmente a gente ficar, o estar distante para a gente acaba dificultando um pouco disso, né? Mas eu sempre falo, é o acolhimento, a gente precisa sempre acolher o nosso aluno. Então, antes de começar a aula, cumprimentar, perguntar como eles estão sentindo. Eu sempre falo assim, eu estou sentindo falta de vocês, eu estou sentindo falta de estar com vocês, né? Eu, enquanto professora, sinto muita falta de estar aí na sala de aula. Então, esse acolhimento para eles, e às vezes até uma oportunidade nesse momento inicial, que eles coloquem alguma questão que a gente possa orientar. Né? Se ele precisa buscar um profissional, se ele precisa buscar um colega para conversar. Então, tentar, nesse momento inicial ou do final da aula, onde a professora tiver mais oportunidade, de dar esse acolhimento e a possibilidade do aluno realmente falar como ele está se sentindo, né? Como que vocês estão se sentindo? Tá tudo bem aí? Então, eu acho que é importante a gente ter esse acolhimento e o aluno se sentir à vontade de colocar alguma coisa, caso ele não esteja se sentindo bem. Eu sei que nem sempre a gente vai ter esse retorno, né? Mas todo início de aula a gente faz esse acolhimento para que o aluno também sinta que a gente está ali, a gente está para ele e com ele, né? Apesar de não estar junto dentro da sala de aula. Até porque, né, professora, às vezes, nós, professores, podemos ser tudo que ele está vendo agora, né, pode até ser o único contato dele, né, então não podemos perder essa oportunidade de falar alguma coisa positiva, não é mesmo? Isso, de falar que a escola, a faculdade está sempre pronta para acolher nas necessidades que ele tiver, então esse acolhimento do nosso aluno é muito importante. Professora, muito obrigada, viu? Eu também agora passo a palavra para uma outra colega que também tem uma pergunta para você. Muito obrigada, um abraço, sinta-se abraçada por todos os nossos colegas professores. Muito Até logo. Obrigada. Olá, professora Cíntia. Eu também quero agradecer as suas palavras. Eu acho que está sendo uma mensagem de identificação dos nossos docentes, né, nesse momento. E eu queria dar continuidade a uma reflexão. Pensando um pouquinho naqueles professores que têm muitos anos de experiência. Então, esses professores, eles, quando estão em aulas presenciais, eles prepararam as aulas e têm todos os anos de experiência, eles finalizam a aula com feedback dos alunos. Então, sabendo que mesmo tendo muitos anos de experiência, eles continuam sendo os bons professores. E isso, assim, motiva, né, o professor, esse vínculo com o aluno, esse feedback. E agora nós estamos vivendo um momento em que isso não está ocorrendo.
né? Eles estão até, assim, fazendo alguns comentários dessa falta de conexão com os alunos. E o outro ponto de vista que tem é também a questão do desafio de estar aprendendo coisas novas para utilizar uma nova ferramenta. Então, nós estamos também, ao mesmo tempo que perdendo o contato com o aluno, utilizando essas ferramentas. E esses professores que são brilhantes e que voltam para casa depois da aula, assim, né, tranquilos, porque eles fizeram muito bem o seu papel, cumpriram muito bem o seu papel, eles já não estão sentindo isso. Depois de finalizada uma aula, eles sentem um vazio, sem saber se o aluno esteve ali presente na aula ou não, sem saber se ele conseguiu ser aquele professor, né? De ministrar uma boa aula online, porque é muito diferente, e também a questão do desafio de lidar com essas ferramentas. Eu acho que passa pela cabeça dos professores também, né? Será que eu vou conseguir dar conta disso? Será que no meio da minha aula vai cair a conexão? O que eu vou falar para os alunos? De repente, se eu tenho que projetar alguma coisa e na hora eu não conseguir. Então, essas questões de ferramentas, né, que a gente também tem que dominar um pouco diante de uma sala de aula. Então, o que nós podemos falar para esses professores que são muito experientes, mas que estão sem o feedback dos alunos e também com esse desafio da nova ferramenta? Elisete, você falou uma coisa que é extremamente importante. Nós, professores, principalmente nós, assim, novinhos, depois dos 40, a gente não tem aí uma habilidade muito grande em relação à tecnologia. Então, eu falei muito da adaptação de metodologia, mas o nosso desafio esse semestre não foi só a adaptação das nossas aulas, foi da gente também ter que aprender a mexer na tecnologia para poder dar aula, né? E eu confesso, eu até compartilhei isso numa pesquisa que foi feita e uma colega foi dar uma palestra e ela também compartilhou essa minha experiência. A minha primeira aula online, quem foi me guiando de como é que eu deveria fazer foram os alunos, porque eles têm muito mais acesso, muito mais facilidade com a tecnologia do que eu. Eu não sou uma pessoa tecnológica, como você falou. A gente é professor de sala de aula, então a tecnologia era só um recurso, né, dentro da sala de aula. E ele passou a ser o total da nossa vida. Então a gente teve que aprender a também mexer na tecnologia. E isso também foi outra situação que foi causando muito estresse, porque a gente não domina todas as ferramentas. Por exemplo, vocês usam a plataforma Teams, a gente também usa, né? Mas ela tem um monte de ferramenta que a gente não sabe utilizar, que a gente poderia até ter uma interação muito maior com o aluno se a gente soubesse usar as ferramentas. Então, eu falo assim, a gente está aprendendo tudo junto, né? A dar aula online, a mexer com a tecnologia, que a gente não domina 100%, então está tudo acontecendo muito rápido e ao mesmo tempo. E além de tudo isso, a gente realmente fica sem o feedback final do aluno. Será que ele entendeu? Será que ele não entendeu? Como que eu consigo aí ter no final da aula um feedback dos meus alunos? Eu passei a dar algumas atividades práticas que eles realmente gostam. Então, atividades que eles realmente tivessem que participar. Então, que assim, vou dar um exemplo, eu sou professora de psicologia, vou dar um exemplo. Então, eu terminava de falar sobre um transtorno, no final da aula eu punha um caso prático que eles tinham que me dar um feedback. Então, aí eu conseguia, através desse caso prático, que eles me explicassem o que era o transtorno, quais as características que aquela pessoa estava apresentando. Então, a gente tem que trazer alguma coisa prática no final da aula que faça com que os alunos realmente participem. A gente não vai conseguir 100% de participação, né? Não são todos os alunos que participam, mas pelo menos a gente tem um feedback de alguns alunos, se realmente eles entenderam, se eles estão indo para o caminho certo daquilo que a gente tentou ensinar. Tá ok, muito obrigada. Eu passo a palavra agora para a professora Sônia para finalizar a nossa apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, Elisete. Professora Cíntia. Oi, Sônia. Eu quero parabenizar pela sua
palestra que foi muito, muito esclarecedora, e você também foi, assim, muito tranquila e acolhedora. Eu acredito que nós, educadores, né, e os colegas, sentiram isso. Então, eu acredito, assim, que essa oportunidade de reflexão, de esclarecimento, pode contribuir muito para os nossos colegas docentes, tá? Então, você é uma docente falando para docentes, então eu acho que muito legal, e você foi dando, assim, vários exemplos que contribuem muito para que a gente possa assimilar melhor e até entender o que está acontecendo com cada um de nós, né? Então, assim, nesse momento que nós tivemos essas mudanças drásticas, essa mudança, né, da forma, da metodologia de lecionar, como os colegas apresentaram, nós, e você também, é claro, nós percebemos, assim, que usar novas ferramentas, né, novas tecnologias, nos deixam tanto inseguros. E é claro que conciliar todo o trabalho home office e mais os afazeres de casa não é tarefa fácil, né? Então, assim, eu vejo que estabelecer uma rotina, como você disse, é fundamental, né? Outra coisa que eu vejo como muito positiva, e assim, você trouxe com muita clareza, todos nós devemos, logo de manhã, né, nos organizarmos de tal forma que a gente se aproprie. Olha, estou no escritório, né? Colocar uma roupa adequada, organizar seu espaço de trabalho, organizar seus horários, sua agenda. Então, tudo isso realmente é muito interessante. Mas eu gostaria de pedir para que você comentasse conosco o que você recomenda, professora, agora, nessa possibilidade de retorno, né, das aulas presenciais, e passando por esse período que foi, assim, bastante difícil para todos nós docentes, nós trazemos ainda uma certa insegurança, um certo medo de retornar, um certo medo de ficar doente, como acolher esse nosso aluno nesse momento. Eu gostaria que você nos indicasse algumas coisas que pudessem nos ajudar a recepcionar, acolher melhor esse aluno e não sofrer, e nós não sofrermos tanto também, né? Então, assim, gostaria que você nos desse algumas dicas de como esse processo pode ser mais saudável e menos doloroso para todos nós. A gente vai voltar a trabalhar ainda no momento de insegurança, realmente, como você falou, né, Sônia? Porque a gente não sabe exatamente como que vai estar a situação. E os teóricos têm falado num novo normal, né? A gente vai voltar, mas não vai ser normal. Eu acho que a principal questão vai ser a prevenção, né? Pensando em questão de saúde física, a gente vai ter que ter aí um novo normal com relação à prevenção, um cuidado muito maior, e a gente tem que orientar os nossos alunos em relação a essa prevenção também, para que eles tenham consciência de que, independente da gente estar retornando, uso de máscara, uso de álcool gel, vai fazer parte da nossa rotina a partir desse momento. Então, essa parte de orientação. Só que a gente também vai estar recebendo os alunos extremamente estressados de ficarem fechados em casa. Adolescente gosta de ter contato, adolescente gosta de ter amigo, a escola é de extrema importância na vida do adolescente por conta da socialização. E eles passaram um período muito grande sem ter isso. Então, a escola precisa, nesse primeiro momento, dar a oportunidade para essa recepção inicial do aluno. Eu sei que a gente está aí preocupada com a matéria que está atrasada, com as provas que não foram dadas, a gente tem toda uma questão pedagógica que é de extrema importância, mas a gente também vai ter que ter um tempo aí para readaptação desses alunos, um acolhimento melhor desses alunos, talvez com palestras, com rodas de conversa, a oportunidade deles falarem um pouquinho como eles se sentiram, deles trocarem com os colegas também como os colegas se sentiram, para que a gente consiga
ir trazendo eles para essa rotina novamente, que não vai ser algo fácil. A gente pegar principalmente os adolescentes, né, que quebrou totalmente a rotina, não foi mais para a escola, e o quanto eles estão ansiosos para preparar esse retorno. Né? Então, eu tenho um adolescente em casa e ele fala assim para mim, eu pensei que eu não ia falar isso, mas eu não aguento mais de saudade da escola, eu quero voltar a estudar. Né? Por conta dessa socialização que é de extrema importância para o desenvolvimento do adolescente. Então, a escola tem um papel fundamental no desenvolvimento e na formação desse adolescente, que é o que ele não está tendo. Então, eu acho que organizar a rotina da escola, de forma que a gente tenha aí um espaço inicial para o acolhimento dessa volta, é muito importante. E dos professores também ter esse momento de conversar de como eles estão se sentindo, o que significa para eles essa volta. É uma volta ainda assim, a gente ter 100% de segurança com relação à nossa saúde. Né? Então, vai ser um momento realmente novo dentro da sala de aula e dentro da escola, da faculdade, da universidade, da onde a gente estiver. Que bom. Professora, eu agradeço muito, eu acho que essas dicas são importantes, né? Até mesmo para que as unidades possam proporcionar momentos de interação, de integração desses alunos, dos professores, a necessidade, de repente, de uma roda de conversa, de oportunidades de diálogo entre os alunos. Então, eu acredito que nesse primeiro momento, talvez não seja prioridade o conteúdo programático, mas sim o acolhimento, a oportunidade dos alunos e professores dialogarem um pouco, trocar algumas experiências, matar a saudade. Eu acho que isso é muito importante. Então, assim, eu quero parabenizar pela sua apresentação. Acredito que todos nós ficamos super satisfeitos com os seus esclarecimentos. E quero, assim, em nome da professora Laura, nossa diretora superintendente, agradecer à Universidade São Judas, tá? Agradecer a doutora Cíntia, que fez essa apresentação, e também a doutora Cristiane, né, coordenadora do curso de Psicologia da Universidade São Judas, e o doutor Cristóvão, pelo Instituto Ânima, por ter nos proporcionado essa oportunidade, tá?